Olá, prazer, sou a Liz e vamos ao primeiro vídeo desse canal. Vai ser um canal que a gente vai falar principalmente sobre autorresponsabilidade e fé, né? Que foi uma combinação que eu vi que era perfeita para eu trilhar um caminho e eu chegar num resultado que talvez eu tivesse achando que seria um resultado que seria bom para mim, mas na verdade ele foi além do que eu poderia imaginar. Mas eu confiava em quem tinha criado o plano, né? Eu sabia que, com o passar das histórias da minha vida que eu vou contar, vai ficar possível perceber que em algum momento eu vi que eu não estava fazendo aquilo sozinha, que tinha alguém orquestrando essa história toda. E aí, quando eu entendi isso, eu vi que valia muito a pena confiar em quem estava me levando, porque era só eu fazer minha parte que quem estava me levando me entregava resultados assim extraordinários. E aí eu entendi que era ideal que eu seguisse meu caminho, né, nessa linha de autorresponsabilidade e fé, e que assim eu chegaria em resultados, né, extraordinários e que eu não poderia imaginar, mas que eles iriam chegar. Não no meu tempo, não no meu jeito, mas além do que eu podia imaginar, né? Então, tudo começou no meu nascimento, né? Eu nasci dia 3 de outubro, em Três Rios. O meu nome tem três letras, né? São três nomes. E nasci 15/15, que são os dois ponteiros no 3. Era uma terça-feira. E isso, apesar de, né, quando eu era mais nova, meus pais A minha mãe achava bem interessante. Minha mãe é pisciana, né? Meu pai é canceriano, assim, bastante água, né? Aquela coisa bem emoção. Mas achava tudo assim, muita coincidência, mas era muita coincidência junto, né? E aí, tudo bem, fui levando isso, achando muito interessante, mas nada assim, né? Poderia ficar só na coincidência mesmo. Até que eu fui crescendo, né? E foram acontecendo outras coincidências, outras conexões na minha vida que eu fui vendo que ia além da minha capacidade de achar aquilo tão aleatório. Eu olhava aquilo e falava, gente, não é possível. Não é possível que, sendo aleatório, as coisas se encaixam dessa forma. Então, foi daí que eu fui ficando muito atenta, né? A tudo que estava acontecendo. Isso aconteceu basicamente no primeiro ciclo da minha vida, né? Onde eu cresci com a ideia de que eu tinha que ser independente, que eu tinha que me capacitar, né, para ser uma mulher independente, bem-sucedida e tal. E essa ideia era muito fixa na minha cabeça. Então eu cresci com pressa de montar essa versão, então eu não podia perder tempo. Eu tinha que estar todo o tempo aproveitando todas as oportunidades da minha vida, tudo que aparecia, eu tinha que fazer, e eu sempre via aquilo como uma peça, né, daquele quebra-cabeça que ia me levar até um sucesso que eu, né, estava muito distante de acontecer, mas que eu sabia que ia acontecer e que até então eu tinha que fazer tinha que dar cada passinho para que quando eu chegasse perto desse resultado, eu tivesse pelo menos feito a minha parte, né? E não ia caber eu me arrepender, porque eu sabia que eu tinha feito o melhor que eu podia no caminho. E aí eu fui fazendo, né, tudo que eu podia de estudo, de cursos e tudo mais. Até que chegou na época do vestibular, eu não conseguia decidir o que eu ia fazer da minha vida. Eu só sabia que eu gostava de área de saúde, eu sabia que eu gostava de ciências biológicas, eu gostava de conhecer o funcionamento do corpo humano e tudo mais, mas eu não conseguia decidir nada para eu fazer de profissão, né, de fato. E aí eu fui, estava no terceiro ano e ia ter que fazer um vestibular no final do ano, né? Mas como eu não tinha decidido nada, na verdade eu falava que eu ia ser bióloga, mas porque eu gostava, quando eu era criança, né? Eu via o programa da Eliana e tinha um biólogo que ia lá, o Sérgio Rangel, e ele levava animais e eu achava o máximo. Ele tinha cobra, ele tinha aranha, ele tinha uns bichos, né, muito loucos e ele levava e eu achava aquilo lindo. Eu falava, não, então eu quero ser bióloga porque eu também quero ter esses bichos. Só que quando chegou na época do vestibular, que você para pensar o que que aquilo na prática vai realmente, né? O que que a sua vida vai ser a partir dali na prática. E eu falei, não, eu não vou me tornar um biólogo que vai na Eliana, né? Então tem que pensar que eu vou ser ou um biólogo que eu vou fazer pesquisa ou que vou ser professor. E eu falei, não é bem isso que eu sinto que eu quero ser. Mas eu também tinha um negócio né, que eu pensava quando eu era criança, que as pessoas perguntavam, né? O que você quer ser quando crescer? Eu não tinha muita ideia, mas na minha cabeça eu queria ser cientista ou astronauta, que eram duas coisas assim bem amplas de conhecimento, sabe? Era algo que era como se eu pudesse estudar coisas
sem delimitações, né? Uma coisa muito ampla e eu iria saber mais, mas de coisas muito expansivas, assim, muito grandes. E aí, só que eu não falava muito disso, não, né? Eu falava que eu não sabia e tal. Na minha cabeça também tinha uma outra ideia, que era, tipo, eu queria ser a Liz grande, né? Eu não achava que a minha profissão me definiria. Então, eu achava até estranho. Tipo, o que que você quer ser quando crescer? Mas peraí, eu não sou uma profissão, né? Eu sou além disso. Mas, enfim, também não tinha esse nível de clareza de explicação, né, para dar uma resposta dessa. Mas eu sabia que era tudo muito estranho responder essa pergunta. Mas aí chegou na época do vestibular, eu falei, ah, então não vou fazer biologia. Aí no dia, eu morava em Juiz de Fora, a única prova que eu fui fazer do vestibular mesmo, eu fiz o PISM, né, que era o vestibular seriado da UFJF, e que eu sabia que eu não ia passar, eu tinha colocado biologia, inclusive. O único outro vestibular que eu fiz foi, porque na época, né, o Enem não era igual é hoje, era, você fazia o vestibular para cada faculdade, tinha Enem também, mas era mais assim, né, separado. E aí teve uma prova da UF, que é a Federal Fluminense, lá em Juiz de Fora, e eu fui fazer essa prova. E aí, quando eu fui me inscrever, eu falei, ah, o que que parece biologia aqui? Aí comecei a procurar, falei, ah, veterinária. Veterinária parece biologia, eu vou colocar veterinária. Aí coloquei veterinária. Só que assim, na minha vida, o meu pai, ele sempre quis ser veterinário, e aí não deu pra ele fazer a faculdade, né? Na época não teve condições, e ele sempre contou essa história, só que nunca me influenciou em nada, assim, diretamente, né? Mas isso deve ter ficado no ar, peguei pra mim, não sei o que que foi. Só sei que. Não, mas na hora eu nem pensei nisso, eu só vi o que que parecia biologia e coloquei veterinário. Aí fui, fiz a prova e passei. Passei para o segundo semestre de veterinária na UF, lá em Niterói. E aí eu pensei, o que que eu vou fazer o primeiro semestre inteiro? Se eu ficar sem fazer nada, pode ser que chegue no meio do ano e eu desista de ser veterinária, de fazer a faculdade. Então, o que que eu fiz? Comecei a fazer cursinho no começo do ano, falei, até o meio do ano eu penso, né, o que que eu vou querer fazer. Se até o meio do ano eu conseguir ter a ideia do que eu quero, eu faço um vestibular no fim do ano. Se não, eu vou lá ver qual é, né, dessa faculdade. E aí chegou no meio do ano, eu não aguentava mais ficar fazendo cursinho. E eu senti que eu tinha que ir. Falei, ah, eu vou lá ver qual é dessa faculdade, se eu não gostar eu volto, mas não vou perder essa vaga. E aí fui. E aí fui, comecei a fazer veterinária, e aí vi que tinha, né, a parte de biológicas toda inicial ali, que eu achava o máximo, e aí eu fui gostando e fui levando. Aí no terceiro período eu descobri que tinha área de alimentos, né, que veterinários também trabalhavam com produtos de origem animal. E eu achei, assim, sensacional pra mim, né, porque não era nutrição, mas também não cuidava de bicho, mas também não cuidava só de gente, era uma coisa assim, bem integrada para quem tava nessa dúvida toda, né, era maravilhoso. Eu falei, nossa, ótimo. Fiz um estágio numa empresa, né, numas férias que eu tive no terceiro período. E aí descobri que tinha o controle de qualidade, né, que fazia o próprio autocontrole da empresa, e tinha fiscais do Ministério da Agricultura que fiscalizavam a empresa para ver se estava tudo sendo feito, né, de forma adequada ali na empresa. E eu pensei, falei, pô, ou eu cresço dentro de uma empresa, ou eu passo num concurso desse. Só que esse concurso tinha 7 anos que não tinha. Na época era um pouco menos, né? Sei lá, tinha uns 5 anos que não tinha esse concurso. E falei, não, mas beleza, vou fazendo. Se eu não passar no concurso, eu entro como controle de qualidade. E aí, né, botei isso na cabeça, voltei às aulas e comecei a fazer tudo o que tinha em relação a alimentos na UF. Que aí que eu fui descobrir também que a UF era uma faculdade muito voltada para alimentos, que isso era uma coisa que eu não fazia ideia, porque eu nem sabia, né, que a veterinária tinha essa área. E aí comecei a fazer, né, participar de simpósios, fazer iniciação científica, tudo que tinha, né, optativas, tudo que tinha, fazia estágio nas férias, tudo que tinha relacionado a alimentos eu fazia. E aí chegou no nono período, que é um período muito relacionado a alimentos, que era da minha grade, que, né, eu me encontrei, realmente eu vi que era aquilo que eu queria, já estava fazendo projetos com leite e tudo mais, gostava muito. E depois veio o décimo período, no décimo período eu fiz estágio, né, em áreas de alimento também, frigorífico, fiz até estágio de vigilância sanitária. E aí eu me formei em setembro de 2013, e aí começou, né, rumores de que iria abrir o concurso do Ministério da Agricultura, depois de 7 anos. E aí eu comecei a estudar lá por outubro, novembro, comecei a estudar. Nisso, em janeiro, realmente saiu o edital. E aí eu continuei estudando. No meio do caminho ainda teve uma suspensão assim do concurso, porque teve alguma coisa em relação à banca, licitação, alguma coisa assim, e teve gente até que desistiu. Eu continuei estudando, porque eu falei, não, isso vai voltar de algum jeito, isso vai voltar. Enfim, continuei estudando.
A prova foi no início de maio. Eu passei na prova e entrei, né, no concurso do Ministério da Agricultura como fiscal federal agropecuário, que era na época, né? E aí, nesse meio do caminho, na verdade, enquanto eu estava estudando para o Ministério e como eu estava estudando muito área de alimentos, eu acabei também me inscrevendo no mestrado da UF e passei. Então, eu estudava para o Ministério, né? Ou então naquele período também de aguardando já eu ser chamada. E fiquei fazendo todos os créditos do mestrado, porque quando eu passasse, né, eu tinha disputado uma vaga em Maceió, porque na verdade na época não era uma classificação nacional, você escolhia a vaga, né, as vagas foram distribuídas pelo país, você escolhia a vaga que você ia disputar. Então, essa escolha também, assim, pode ter parecido aleatória, mas na verdade ela não foi. Ela foi eu analisei, né, certas coisas, pensei no sentido de, todo mundo vai pensar em colocar para um lugar que ninguém iria. Então, se todo mundo pensar assim, todo mundo vai botar para esse lugar. Então, eu vou escolher outro lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Os lugares, assim, ruins, né, mais distantes e tudo mais, ficaram muito mais concorridos que outros lugares mais desejados. E aí, como eu tinha feito esse raciocínio, eu acabei indo para Maceió, né? Que eu pensei que tinha que ter aeroporto, tinha que ter praia, tinha que ter cinema, tinha que ter shopping, né? Porque eu ia morar sozinha, num lugar isolado, tinha que ter alguma coisa para eu pelo menos ficar lá me entretendo, né? Onde eu tava no ponto de ônibus lá no Rio. E passou um ônibus assim com uma propaganda de Maceió. Na época que eu tava pensando para onde que eu ia colocar minha vaga, e aí eu olhei, eu senti na hora, falei, é Maceió. Aí coloquei e deu tudo certo, né? Passei, era uma vaga, passei para lá e fui para lá. E aí, então fui morar em Maceió, tinha acabado os créditos do mestrado já, tinha feito tudo, só que ficou faltando fazer a dissertação, né? Eu queria fazer a dissertação com leite, acabou que eu entrei no departamento de epidemiologia, mas um professor que trabalhava com leite acabou entrando na UF no departamento de epidemio, e aí, teoricamente, a gente ia dar um jeito de fazer algum trabalho com leite, e ele entrou no meio do caminho e acabou sendo, assim, crucial para que meu projeto saísse, porque, né, eu estava à distância, então assim, teria algumas limitações e tudo se encaixou perfeitamente. Aí foi isso que aconteceu, as coisas foram se encaixando de um jeito que coisa assim, nunca aconteceu, mas comigo acontece. Não vai dar para conciliar as coisas, mas vai dar, porque coisas que eu não poderia imaginar se encaixam de uma forma sincronizada que eu olhava e falava assim, gente, eu não estou escolhendo nada, mas tem alguém escolhendo. Tem alguém escolhendo, tem alguém tomando conta disso aqui, tem alguém sincronizando isso aqui. Porque não é possível que as coisas se encaixam tão perfeitamente, sabe? Não tem como algo ser tão aleatório e se encaixar tão perfeitamente. Então, assim, eu sempre tinha essa sensação, só que eu falava isso de um jeito que não era tão profundo como a clareza que eu tenho hoje, né? De que eu falava assim, eu não escolhi, eu fui escolhida e que tem alguém sincronizando isso aqui. Então, assim, eu tinha essa clareza, mas hoje eu tenho muito mais, né? Mas eu fui vendo que a partir do momento em que esse primeiro ciclo da minha vida, em que eu me esforcei para fazer aquilo ali acontecer, eu fiz a minha parte, mas eu nunca imaginei que eu chegaria nesse lugar. Eu nunca imaginei, eu não escolhi as coisas, né? Como eu contei, as coisas foram se encaixando e elas foram me mostrando onde eu teria que me encaixar naquela realidade que estava preparada para mim. Então, como eu vi que isso funcionou muito bem no primeiro ciclo da minha vida, eu falei, cara, então é só eu fazer tudo de novo, né? Então, a partir de agora, eu vou sempre prestar atenção nos sinais, eu vou sempre fazendo o que aparecer na minha frente que eu sinto que eu preciso fazer porque as coisas vão se encaixar e as coisas vão se realizar, né, lá na frente. Por mais que eu não saiba o porquê que eu tô fazendo, é o que eu preciso fazer. Só sei que nesse período que eu fiquei em Maceió, eu tinha 25 anos, né? Eu fui afastada da minha família, dos meus amigos, tudo. E em outra realidade, né? Outro lugar, outra cultura, outro tudo. Então, assim, tava um rebuliço aqui dentro, assim. Eu não, era muita coisa acontecendo, um emprego, né? Tipo, muito grande, mas de muita responsabilidade. E eu, de certa forma, né? Imatura e tendo que lidar com aquela responsabilidade toda. Então, muita coisa foi acontecendo dentro de mim e eu não estava conseguindo lidar com aquilo. E aí, isso foi me fazendo questionar demais e a buscar cada vez mais respostas para aquilo tudo que eu estava sentindo,
Porque até então era a Barbie na Barbilândia, entendeu? A Barbie na Barbilândia, ela tava ali, ó, confortável, não sendo desafiada em nada, tudo funcionava, tudo dava certo, todo mundo me conhecia, tudo. Era a Barbie na Barbilândia, né? Não sei se você viu o filme, mas se você viu, pode colocar que é exatamente aquela realidade. Quando a Barbie saiu da Barbilândia, foi assim, aquele horror mesmo. Até de Barbie fascista eu já fui chamada nesse meio do caminho, tá? E assim, porque eu tive comportamento desse jeito? Não, assim como a Barbie não teve, mas ela foi interpretada só por ela ser quem ela é. Então, até isso aconteceu comigo. Mas então foi isso. E aí a Barbie saiu da Barbilândia, sofreu, né? Sofreu, mas se entendeu e fez o que tinha que ser feito. E hoje eu me sinto, né, voltando para mim, né? Acho que nem bem a Barbilândia, mas a Barbie que estava lá na Barbilândia, né, com aquela segurança e tudo mais, mas com uma visão de mundo completamente diferente, né? Mas realmente com visão de mundo, porque até então na a Barbilândia eu só tinha a visão da Barbilândia. Né? E agora eu tenho de fato a visão do mundo. Eu fui para o mundo, né? E vi tudo que aconteceu e tudo que é real no mundo e que não acontecia comigo na Barbilândia. Mas a hora que eu entendi o mundo também, eu também vi que, né, eu posso voltar com consciência, com maturidade, né, respeitando a história do mundo, mas que eu também tenho o direito de voltar, né, para minha história, para o meu jeito, para minha segurança, seja lá o que for. E aí, por isso que eu tô aqui. Depois de todo esse caminho, né? Foram aí uns 10 anos aí no mundo, né? Entendendo tudo que o mundo me desafiou, né? E tudo que eu tive para aprender com isso. Então agora eu volto do mundo, né? E com toda essa informação, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu me transformei, com tudo que eu quis ser para poder compartilhar essa informação, que era algo também que era muito forte dentro de mim, assim, que eu fui vendo que cada desafio que eu passava era algo muito intenso, mas era toda vez que eu conseguia transpassar aquilo, eu tinha um resultado muito bom, assim, né, para mim, para a mudança da minha realidade. E aí eu comecei a ter muita vontade de compartilhar isso. Eu falava, nossa, mas eu quero que as pessoas também sintam isso que eu tô sentindo. Só que não podia ser não podia ser por mim, né? Eu não tinha como fazer por elas. Porque a vontade dava, do tipo assim, não, você tem que querer fazer também, porque é muito bom. Então eu queria botar isso no seu coração para você conseguir sentir como que é bom. Mas como eu não podia, eu falei, então eu vou ter que dar um jeito de fazer elas perceberem, né, como é bom, para que elas também queiram fazer por elas, porque só elas podem fazer por elas, então para que elas também queiram fazer, para que elas tenham esse resultado que eu também tive, né, depois de tanta confusão, depois de tanta bagunça interna, tanta coisa que eu senti, tanta coisa que eu passei, eu hoje já voltei para um lugar de mais tranquilidade e me senti na obrigação de vir aqui compartilhar isso com o mundo. Então, para isso que foi criado esse canal, né? Para eu compartilhar muito mais sobre todo esse caminho, sobre todas as coincidências que aconteceram, que na verdade, né, eu vi que não são coincidências, são sincronicidades, é Deus trabalhando ali no anonimato. Né, que tem até uma frase, acho que de Einstein, que falava isso, que as coincidências são uma forma de Deus se manter no anonimato e assim, apesar dele se manter no anonimato, você sente que ele está presente, de tão impossível de ser aleatório, sabe? Então ele tá no anonimato, mas você sente a presença dele agindo quando você escolhe andar no caminho dele, fazendo a sua parte. Então é isso. É um prazer ter você comigo aqui. Espero que tudo que eu fale possa te tocar, possa fazer você acreditar como que é maravilhoso seguir nesse caminho com Deus, né? E fazendo a sua parte para que você consiga ser levado até os planos extraordinários que ele tem para sua vida. Simbora.